Em um momento singular da história, a saúde ganha contornos ainda mais fundamentais no desenvolvimento de soluções para a crise que vivemos. E é neste cenário que surge também uma nova opção de ampliação do conhecimento e da pesquisa no campo da epidemiologia. Levando em consideração os novos modelos de ensino através de plataformas digitais que permitem a integração entre corpo docente e alunos, a Universidade Regional de Blumenau, a FURB, em parceria com a Fundação Fritz Miller, acaba de lançar a especialização em epidemias e inovação em saúde. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com o professor Alessandro Silveira. Ele que é farmacêutico, bioquímico e pós-doutor em microbiologia, coordenador do curso Epidemias e Inovação em Saúde da FURB, em parceria com a Fundação Fritz Miller. Professor Alessandro, muito bom dia. Muito bom dia, Denise e ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Pois é, professor, e como eu comentei aí na introdução, realmente extremamente necessário um estudo desse assunto nos dias de hoje, hein, professor? Que seja muito bem-vindo, realmente, esse curso, essa temática, esse curso Epidemias e Inovação em Saúde. Exatamente. Nunca foi tão atual, né, quando a gente está falando de controle de infecções, né, com toda a situação que a gente está vivenciando hoje, e capacitar profissionais na área da saúde de forma multidisciplinar, né, e com a oportunidade de ter essa transmissão do conhecimento para o Brasil inteiro, inclusive com a presença de vários professores das maiores universidades do mundo. Acho que a gente vai acabar contribuindo bastante para a qualificação desses recursos humanos nessa área que ela está vivendo um desafio importante hoje, mas a gente tem certeza que esse desafio, infelizmente, ele vai se prolongar e que virão outros, né? E outros que eu estou falando assim, de doenças infecciosas. A gente tem hoje o problema da resistência bacteriana, a gente tem outros vírus emergentes que estão aí pedindo passagem, né? Até o próprio Covid, a gente pode falar depois, essa epidemia já era esperada há alguns anos, a gente já sabia que isso ia acontecer, só que nunca se imaginava que seria do tamanho que foi. Então é muito importante a gente estudar e formar profissionais que possam atuar nas diversas frentes do controle de infecção. Professor Alessandro, para quem é voltada essa pós-graduação? Essa pós-graduação, ela é voltada para profissionais da área da saúde e também pessoas com interesse em novas tecnologias de saúde e inovação em saúde, porque ela tem 3 pilares. Ela tem o pilar da epidemiologia. Epidemiologia é a ciência que estuda as doenças, a forma que as doenças são transmitidas, como elas acontecem, como prevenir, como tratar. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar são as doenças infecciosas em si, né? Então, a gente tem, claro, agora a questão da Covid, mas a gente pode falar de dengue, de febre amarela, de HIV. A gente vai ter praticamente um ano inteiro só, cada final de semana, estudando uma determinada doença infecciosa. E o terceiro pilar é a inovação, porque hoje muito se fala em novas tecnologias na área da saúde, como, por exemplo, as tecnologias genômicas, as tecnologias de inteligência artificial, de machine learning, de big data, que precisam ser utilizados para quê? Para que a gente possa, primeiro, compreender melhor os dados disponíveis e, a partir dessa compreensão, poder encontrar medidas de combate e prevenção mais assertivas. Então, a ideia do curso é sempre estar em parceria com os órgãos públicos de saúde. Inclusive, a gente tem a parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, com a Prefeitura Municipal de Blumenau, e também com a Organização Pan-Americana de Saúde. Por quê? Porque a gente entende que é muito importante ter esse contato com as agências que fazem todo esse controle e que também determinam as regras do jogo, vamos dizer assim, né? Ou seja, a gente sempre está aqui, o pessoal pergunta, vai ter aula semana que vem? Ou não vai ter? Vamos cancelar as aulas? A gente vai dizer assim, a gente está dependendo de uma portaria, de uma resolução da Secretaria Estadual de Saúde. Se a Secretaria Estadual de Saúde, olha, a partir do decreto do nosso governador, as aulas estão mantidas, as aulas não estão mantidas. A gente, obviamente, vai obedecer. E a ideia de estar em parceria com eles é exatamente essa, né? Trazer os profissionais que fazem esse trabalho para também dar aula no curso e capacitar as pessoas que estão trabalhando nesses órgãos públicos para fazer trabalho de controle de infecções. Então, é uma grande rede de contatos que objetiva discutir esse assunto de forma mais profunda e buscar medidas mais efetivas para o controle de infecções.
Professor, esse curso, essa especialização, essa pós-graduação, ela vai acontecer no formato com aulas presenciais e online, o formato híbrido? Sim, então a pós-graduação ela é híbrida, né? Como é que funciona? Então a gente pode ter alunos do Brasil inteiro, os professores vão estar na universidade, na FURB, presencialmente, essas aulas vão ter toda uma captação de vídeo, uma captação profissional, depois esses vídeos vão ser editados, então a pessoa que está, por exemplo, lá em Recife, ela tem a possibilidade de assistir a aula ao vivo, interagir com o professor, né, em tempo real. Depois que a aula for concluída, ela vai ser editada para tirar intervalos, ruídos, enfim, e ela vai ser disponibilizada no portal. E aí ele pode assistir durante toda a duração do curso, a aula vai ficar disponível para ele, para que possa ser assistido. Mas também um grupo pequeno de alunos vão ter a oportunidade de estar interagindo presencialmente com esses professores. Então o professor vai estar dentro da sala de aula, do estúdio, né? Não vai ser uma sala, vai ser um estúdio. E alguns alunos, eu não sei exatamente o número de alunos, mas não um número muito grande, pode estar presencialmente em loco, né, em contato com esses professores. Professor Alessandro Silveira, farmacêutico, bioquímico e pós-doutor em microbiologia, o coordenador do curso Epidemias e Inovação em Saúde. Essa parceria que está unindo ainda mais a FURB com a Fundação Fritz Miller, lançando então essa especialização em Epidemias e Inovação em Saúde. Professor, o senhor falou há pouco sobre, claro, esse cenário que estamos vivendo, mas principalmente que esse assunto, essa epidemia já era esperada hoje, falamos em pandemia, mas que essa epidemia já era esperada, só que não nessas proporções realmente que estamos presenciando. Por que, professor Alessandro, essa epidemia já era esperada? Porque esse vírus já causou, essa família coronavírus já causou outras epidemias em menor escala, né? Principalmente no Oriente Médio e lá na Ásia. Então, esse vírus já vinha circulante, esse vírus já estava correndo algumas mutações. E hoje, com a facilidade e a rapidez do deslocamento das pessoas em grandes distâncias, o vírus que estava circulando na China num dia, no outro dia ele já está circulando na Europa, na América, nas Américas, na Oceania, no Japão. Por quê? Porque as pessoas se deslocam rapidamente com a facilidade das viagens aéreas, né? Então, é isso que a gente imaginava que ia acontecer, mas, claro, como eu falei, não se imaginava que ia ser dessa forma. Só para você ter uma ideia, um infectologista brasileiro, o nome dele é Stefan Yuvari, ele lançou um livro, se não me engano, 2010 ou 2011. O nome do livro é Pandemias, a Humanidade em Risco. Vamos colocar em 2011, 10 anos atrás. O primeiro capítulo do livro é coronavírus. E ali ele já falava, ele contava toda essa história do morcego, do pangolim, que esse vírus estava circulante, que mais cedo ou mais tarde isso ia explodir no mundo todo, né? Há 10 anos atrás. Existem vários outros vírus que estão, entre aspas, nessa fila, né, para causar esse tipo de doença como a gente tem hoje, né? A gente já falou há pouco tempo atrás do H1N1. Hoje, a resistência bacteriana aos antibióticos era, pelo menos, né, antes da Covid, a prioridade número 1 da Organização Mundial da Saúde, porque se sabe que nos próximos 10 a 20 anos vai ser a causa número 1 de morte no mundo. A pessoa tem uma infecção com uma bactéria muito resistente e ela vai morrer porque não vai existir antibióticos para tratar essa infecção. Se estima que 10 milhões de pessoas por ano vão morrer devido a esse problema. Vai superar o câncer, que mata aproximadamente 8 milhões de pessoas. Então, esse contexto de doenças infecciosas, ele está muito presente e, infelizmente, cada vez mais vai ser uma realidade para nós, do mundo todo. Professor Alessandro, e diante de todo o seu conhecimento, o senhor esperava que um ano após o início dessa pandemia, em solo brasileiro, estaríamos vivendo essa realidade? Sim, a gente imaginava que teria uma crise posterior àquela primeira, que o pessoal chamava a primeira onda, mas não se imaginava que seria tão grave como a gente está vivenciando agora, ainda mais já com a vacinação, né? Então, por isso que é muito importante, né, conscientizar as pessoas da importância de evitar aglomerações, de usar a máscara, né, de se vacinar assim que possível, seja qual for a vacina disponível. Pessoal, eu quero a vacina A, a vacina B ou a vacina C. Se você tiver disponibilidade de vacinar, vai lá fazer a vacina, independente de qual for a marca. Todas elas são seguras e eficazes.
e cuidar, não só de si mesmo, mas também da sua família, dos seus entes queridos, porque é um problema grave. A gente está vendo aí, os números estão aumentando assustadoramente, né? E até a gente ter uma boa imunidade de rebanho, uma boa vacinação a nível nacional, esses números eles devem se manter, pelo menos nos próximos dias ou semanas. O que aconteceu no nosso país para chegar a esse ponto que estamos vivendo agora, professor? Já o segundo dia, sim, com números recordes de novos contaminados e principalmente de vidas perdidas. A grande questão é que o que eu vejo é muito cultural, né? As pessoas, esse é um dos fatores, né? As pessoas falavam assim, quando tiver a vacina, as coisas vão estar controladas, né? Como se a vacina fosse a cura para o vírus. A vacina é uma maneira preventiva de evitar essas infecções e principalmente evitar as formas graves da doença. Então, a partir do momento que tinha vacina, a partir do momento que os números diminuíram, as pessoas cada vez começaram a se aglomerar mais. Isso a gente vê em todas as cidades. A gente vê aqui em Blumenau, por exemplo, né? Quantas vezes que eu passei em algumas ruas, aquele amplo movimento em Blumenau, que sempre foram amplo movimento, e voltaram a estar lotadas. Então, as pessoas, com a questão das vacinas, com a discussão do tratamento, que a gente sabe que não tem a eficácia desejada, entre aspas, perderam o medo do vírus, né? Então, esse é um dos fatores. Outros fatores também, tem os fatores do vírus. O vírus, ele acaba se adaptando. Hoje a gente está falando das variantes virais. Isso é algo que também já era esperado. Porque, por exemplo, quando a gente fala do vírus da gripe, né, o vírus influenza, o vírus da influenza existe há quanto tempo? A gente tem a vacina contra o vírus da influenza, né? Só que, mesmo que a pessoa se vacine, não quer dizer que ela não vai ter a doença. O vírus está sempre circulante. A gente tem que ter essa conscientização que a gente precisa ter as medidas de controle necessárias e as pessoas têm que se conscientizar que o vírus acaba se adaptando e ele pode causar infecção, inclusive naquelas pessoas que foram vacinadas, né? Você pode pensar, mas a vacina não funciona para nada. Então, claro que funciona. A vacina vai ajudar a formar uma boa imunidade e vai ajudar com que muitas pessoas não tenham infecção e aquelas que tenham a infecção não desenvolvam as formas graves, né? Que isso é muito importante, né? A pessoa não vai se internada na UTI, não vai ter risco de vida, né? Mas a vacina ainda não está, a maioria da população ainda não foi vacinada. Por quê? Porque não tem vacina suficiente para vacinar todo mundo por enquanto. A tendência é que, com o passar do tempo, boa parte da população seja vacinada e esses números tendem a baixar. Mas, por enquanto, essa é a nossa realidade. E as pessoas têm que entender, né, professor, como o senhor mesmo colocou, ainda esse número pequeno, né, de doses sendo colocadas à disposição da população para grupos ainda restritos. A gente não pode ter aquela falsa sensação de segurança e, ao mesmo tempo, perder o controle do nosso respeito, das nossas regras que precisam continuar sendo evidenciadas por cada por cada núcleo, para realmente não aumentar ainda mais esse triste cenário. Com certeza, né? E a gente tem que se preparar para uma realidade que é uma realidade bem diferente do que a gente vivia antigamente, né? Até março do ano passado. Que essa realidade a gente tem que conviver com isso, né? Como eu falei, as pessoas imaginavam, agora tem a vacina, não tem mais problema, né? Já era a pandemia, não precisa mais usar máscara, volta tudo normal. Isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer porque, como eu falei, o vírus se adapta. A gente ainda não sabe exatamente o tempo de duração da resposta imune. Por que a gente não sabe? Porque a vacina é recente, né? Ela não está sendo aplicada aí há 2 meses, 3 meses no máximo. Então vamos ver quanto tempo que a pessoa fica protegida, quando é que ela vai ter que fazer uma nova vacinação, até que ponto ela vai ser protegida. Então tudo isso, hoje o mundo virou um grande... pesquisa científica, porque a gente está na fase 4 da vacina, na fase de estudo 4, que é aquela que é utilizada em grandes contingentes populacionais. Os estudos de fase 3, eles tinham de 50 a 100 mil pessoas. Agora a gente está falando de 100, 500, 1 bilhão de pessoas. Então a gente vai precisar esperar para avaliar como vai ser a resposta a essa vacina. Mas de qualquer maneira, a gente não tem perspectiva, pelo menos a curto prazo, médio prazo, de voltar a ter aquela realidade que a gente tinha até março do ano passado, de aglomeração, de tranquilidade com relação à doença. E, infelizmente, há uma probabilidade de a gente ter que conviver com essa ameaça e com outras que estão por vir pelo resto das nossas vidas.
Professor, essa falta de entendimento da população também vem ao encontro do que a gente vive aqui no nosso país, por exemplo, discursos que levam para um lado e para o outro quando falamos nesse respeito máximo ao tema. Eu cito aqui, por exemplo, na Alemanha, os governos federal e dos estados da Alemanha, eles chegaram a um acordo para prorrogar o lockdown em que se encontra o país até o dia 28 de março, isso na Alemanha, professor. E aqui no nosso país, infelizmente, a gente joga pedras por decisões, né, das autoridades, e também as próprias autoridades muitas vezes não se entendem no mesmo solo brasileiro, nas esferas federal, estadual e municipal, nesse colocar um alinhamento único para todo mundo. Exatamente. A gente tem aqui no Brasil, né, é claro que eu não vou entrar nesse mérito, mas tem todo um problema político envolvido. A gente tem uma polarização, ou você é a favor ou você é contra o lockdown. Você tem que pensar que o lockdown pode ser necessário, mas ele também tem implicações econômicas, isso é importante para a nossa população, mas a própria questão do tratamento, né, quanto se discute qual o medicamento deve ser utilizado, utiliza, não utiliza, muitas pessoas discutem a utilidade da vacina e isso só prejudica. Por quê? Porque você divide a população, né? A população tem que estar unida e entender que essa ameaça e que precisa dessas medidas para que a gente possa controlar a disseminação da doença, né? Eu falei controlar, a gente não vai erradicar, a gente não vai acabar com esse problema, pelo menos não a curto, médio prazo. A nossa ouvinte... E muito dessa polarização, dessa dicotomia é complicada, né? E, igual eu falei, envolve muito uma questão política, né? Você fala uma coisa, você é de direita, se você fala outra coisa, é de esquerda. E os próprios políticos brasileiros, eles acabam entrando em contradição. E isso, como eu falei, é ruim porque divide a população e a gente precisa não dividir esforços. Rapidamente, professora Alessandra, nossa ouvinte, a Maria Clara, perguntando o seguinte: uma pessoa que teve Covid recentemente, né, não está mais agora com o vírus no seu corpo e fazendo parte desse grupo de pessoas que podem tomar a vacina, pessoas que já tiveram Covid recentemente, devem esperar um pouco para receber a vacina ou já podem ser imunizados se fizerem parte do grupo? Não, quem já teve, agora sim, tem que verificar recentemente quanto tempo, né? Então tem que ter uma avaliação, mas a pessoa que teve a infecção, ela, no momento certo, ela também pode ser vacinada. Agora, a grande questão que fica é que a gente precisa eleger prioridades, né? A gente não tem vacina ainda disponível para todo mundo, e a tendência é que daqui a pouco a população inteira esteja vacinada. Então, uma pessoa que já teve, então se ela já teve, ela já tem uma imunização contra o vírus, né? Ela, a partir do momento que ela for vacinada agora, né, novamente, ela está tirando a vacina de uma outra pessoa que não foi imunizada. Então, a pessoa que já teve a doença, ela teve a imunização natural. Então, nesse momento, é mais interessante que ela aguarde para que essa vacina seja utilizada em outras pessoas e no momento certo, quando tiver... Porque ela já teve o contato com o vírus e já desenvolveu uma resposta imune. Legal, professor. Está picotando a sua ligação, até peço para o senhor ficar um pouquinho mais paradinho para esses minutinhos finais aqui, então a gente retomar o assunto principal da nossa conversa que gerou essa entrevista, aqui trazendo então em destaque a especialização em epidemias e inovação em saúde. Para buscar mais informações, os interessados devem fazer como para se inscrever, professor? Você pode entrar no site da FURB, www.furb.br, ou da Fundação Fitzmiller, fundaçãofitzmiller.com.br. Lá tem todas as informações sobre o curso, inclusive todas as disciplinas, os professores, né, todas as informações necessárias estão nesses dois sites. Muito bom, professor. Obrigada por estar conosco hoje aqui nessa participação importante. Um bom dia, tá? Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Bom dia. Professor Alessandro Silveira, ele é farmacêutico, é bioquímico, é pós-doutor em microbiologia e o coordenador do curso Epidemias e Inovação em Saúde, essa união da FURB com a Fundação Fritz Miller. A Universidade Regional de Blumenau, em parceria com a Fundação Fritz Miller, então, lançando essa especialização em epidemias e inovação em saúde.